lá em Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas. No capítulo 15. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Deus fez algo novo nas nossas vidas e nós não podemos deixar que isso fique no esquecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas precisamos trazer em memória a cada dia. Amados, no nosso tempo, muita gente tem tentado entrar na graça segurando do outro lado a lei. Quer pegar a graça com uma mão e segurando a lei na outra mão. A Bíblia diz que quando Jesus foi ser apresentado no templo, está lá em Lucas, quando ele com 8 dias, que era o costume, com 8 dias iam apresentar a criança no templo para que ela fosse circuncidada. E então Jesus é levado. A Bíblia diz que tinha um homem chamado, glória a Deus, chamado Nicodemos. E esse homem estava também junto com uma mulher chamada Ana. E todos dois, eles tinham uma promessa. Uma, que era a mulher, tinha a promessa no seu coração: eu quero ver o meu Salvador. E o outro, a promessa era do Espírito Santo, que ele não iria fechar os olhos, quer dizer, fechar os olhos, morrer, antes de ele ver a salvação de Israel. Isso quer dizer, um estava se despedindo da lei, um representava a lei, que a lei seria anulada depois que a graça chegasse, o Filho de Deus. E a outra para agarrar a graça com as duas mãos. E exatamente essa segunda pessoa somos nós, porque nós estamos no Segundo Testamento. Isso quer dizer, na segunda aliança. E essa aliança é a que foi firmada com o sangue e com a carne. Glória a Deus. E é nessa aliança que o Senhor quer que nós venhamos tomar posse. E se nós estamos nessa aliança, amados, não podemos estar agarrados em duas coisas. Ou agarra uma e solta a outra, ou pega a outra, ou solta a outra e agarra uma. Tem que ter escolha. Eu preciso escolher. E se eu tiver com as duas, eu mesmo vou estar me enganando. Porque não tem obra maior, a própria Bíblia mostra isso. E não tem obra maior, nem no céu nem na terra, do que a obra de Jesus na cruz do Calvário. Foi tão forte que a Bíblia diz que quando ele chegou no céu, ele foi se assentar à direita do Pai. Mas a Bíblia diz que ele foi colocado em um lugar acima de todos os nomes. Recebeu esse nome, que é acima de todos. O lugar mais alto. Quando João, lá em Apocalipse, ele vê um livro que não pode ser aberto, porque não tinha ninguém digno de quebrar aqueles selos, aparece quem? Aquele que cumpriu todas as coisas por mim e por você. Digam glória a Deus. E aqui em Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha só, Jesus é convidado para a casa de um fariseu, ou melhor, de um publicano, quer dizer, e quando chega lá, os fariseus e os escribas, os doutores da lei,
acompanham ele para ver se vai haver alguma palavra, alguma coisa que eles pudessem pegar Jesus. E o que eles se admiram é que Jesus veio não para se reunir com eles, mas para se reunir com quem precisava de salvação. Porque, amados, aqueles que se agarram com a lei, você pode observar isso. Toda religião que é agarrada com a lei, elas constroem a sua própria justiça. Elas dizem, eu só vou ser salvo porque eu faço isso da lei. Mas quem é salvo pela graça, ele diz assim, olha, o meu pecado era impagável, mas Jesus na cruz do Calvário pagou todos os meus pecados. Glória a Deus. E esses aqui, eles se admiram porque Jesus está comendo com pecadores. Porque Jesus está comendo com publicanos. Porque Jesus está oferecendo salvação para quem precisa de salvação. Aleluia! Amados, quando Jesus veio, eles sabiam muito bem quem era Jesus. Todos os escribas e fariseus sabiam muito bem quem era Jesus. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Da lei e da graça. Digam glória a Deus. Eleve seu coração ao Senhor. Pai, glorioso e eterno Deus, no nome de Jesus, eu apresento aqui, Senhor, os nossos corações para que estejamos, Senhor, receptível à Tua palavra, para que cada palavra, meu Deus e Pai, cada exemplo do Senhor, meu Deus e Pai, nesse lugar, os nossos corações venham absorver, meu Deus e Pai, e não deixe cair nada no chão. Que esteja, Senhor, os nossos corações como uma esponja seca quando cai uma gota de água que absorve toda. Assim, meu Deus e Pai, os nossos corações estejam absorvendo a palavra do Senhor nessa noite. Ensina-nos, Senhor, que o homem saia de cena e o Teu Santo Espírito esteja a nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluias, deem mais um aplauso ao Senhor. Digam glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. E amados, é exatamente isso que faz com que os homens percam aquilo que tentaram agarrar, segurando outra. A salvação que Jesus veio trazer para nós aqui nessa terra foi para não se perder. Um dos exemplos são quando Jesus multiplica os pães no deserto. Jesus multiplica para que todos que estão ali com ele não passem necessidade, não passem fome. E quando termina, Jesus diz assim, recolham o que sobejou, isso quer dizer, o que sobrou, recolham tudo. E quando recolheu, deu 12 cestos. Isso quer dizer, a conta perfeita das 12 tribos de Israel. Do número que iria espalhar o Evangelho por toda a terra, que Jesus escolheu como base, depois dele, os 12 apóstolos. E é exatamente o que nós precisamos observar, que o Senhor, Ele não quer desperdiçar nada. Ele quer que o que Ele colocou na sua vida, nada se perca. Mas os homens colocam fardos pesados, como o próprio Jesus disse aos fariseus, aonde os homens não conseguem carregar. Isso quer dizer, Jesus, com as suas palavras, Jesus diz assim, nem vocês com um dedo sequer conseguem mover, mas quer que os homens coloquem nas costas e o levem. Por isso que no capítulo 11, 28, Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo dele é leve, e é esse jugo que nós precisamos tomar a cada dia. Quando nós chegamos em João, no capítulo 3 de João, nós podemos observar quando aquele fariseu Nicodemos, ele vai até Jesus. Observe que ele vai até Jesus à noite, mas ele já vai dizendo assim, nós sabemos. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles não querem se submeterem a Jesus. Nicodemos foi o único que teve coragem de ir até Jesus, os outros não tinham coragem. Nicodemos preparou um momento e disse, se eu for de dia, todos vão saber quem eu sou, ou melhor, todos sabem quem eu sou um homem de autoridade, e estou me reunindo com esse jovem aí, esse jovem galileu que prega e reúne multidões. Então eu vou chamar ele para a minha noite.
E quando nós chegamos no próximo capítulo, no capítulo 4, nós podemos ver Jesus chegando na beira do poço de Jacó e se encontrando com uma mulher pecadora. Olha a diferença da lei e da graça. Quem retia a lei vai ter com Jesus escondido. Mas quem estava em busca da graça, Jesus vai até ela e oferece-lhe salvação. Amados, quando os homens se apegam a uma coisa que aquilo ali vai trazer justiça para eles mesmos, isso quer dizer, eles mesmos vão formar uma justiça para eles, aquilo ali vai levá-los à perdição. A Bíblia diz que depois que Jesus é crucificado, no ano 70, logo depois do ano 70, a Bíblia diz que o general romano entra em Jerusalém e acaba com Jerusalém. O templo de Deus é queimado. O templo de Salomão é queimado. A fogo, derrubado. Não fica pedra sobre pedra, como Jesus disse em Mateus 24. Mas a Bíblia, os historiadores da época, que era Flávio Joseph, ele diz que nenhum dos cristãos morreram. Porque eles sabiam da profecia de Jesus e bateram em retirada. Conheciam a palavra de Jesus. E é uma profecia para a nossa época, amados. Na hora que se apertar mais, então aqueles que confiaram no Senhor serão tirados desse lugar. Digam aleluia. Porque foi Jesus quem prometeu isso. Em Hebreus, a palavra diz que Jesus aparecerá segunda vez para aqueles que o esperam. Quem se assegura na lei diz assim, não, mas Jesus vai aparecer, é para os judeus. Não, os judeus não esperam Jesus. Nós é que esperamos Jesus. Os judeus esperam o Messias que ainda vai vir. E não é Jesus, que eles crucificaram e não acreditam em Jesus. Mas nós esperamos por Jesus, digamos glória a Deus. E lá em Hebreus diz que ele aparecerá a segunda vez para aqueles que o esperam. Sabe por que eu estou falando isso? Ou porque o Espírito de Deus está falando isso aqui para nós nessa noite? É porque vai vir muitas conversas para que você se afaste da palavra de Deus, dizendo que tudo isso que foi escrito é somente para os judeus. E nós somos a noiva de Cristo, digam glória a Deus. Nós somos a tipificação daquele servo que Abraão chama, o servo mais velho da casa, e diz assim, olha, vai até a casa dos meus parentes buscar uma esposa para o meu filho. Sabe? Nós estamos vivendo nesse tempo onde o servo de Deus é o Espírito Santo que tomou todos nós e que está nos preparando para naquele dia, no grandioso dia, e se encontrar com o nosso noivo Jesus Cristo. Amém. Observe que Rebeca nem conhecia Isaac. Isaac então, pela tipificação de Jesus. O servo de Abraão, a tipificação do Espírito Santo. E Abraão, na tipificação do próprio Deus. Manda buscar ela e ela nem o conhece. Ela só vai dizer assim, olha, você faz parte da família dele. E você tem coragem de ir conosco para me encontrar com o meu noivo? Eu ando qualquer distância. E a Bíblia diz que ela viaja toda aquela distância para se encontrar com o seu noivo. Temos uma distância que ninguém, nem astronauta, sabe? Nem astrólogo, ninguém sabe calcular que nós vamos viajar. Mas vai ser tão rápido que é num abrir e fechar de olhos. Mas nós precisamos, amados, estar agarrado na graça. Digam glória a Deus. Olha para quem está do seu lado. Diga assim, se agarre na graça. Pois é a graça de Deus que te levará ao encontro do seu noivo. Glória a Deus. Glória a Jesus. As obras da lei, o Senhor deixou tudo para trás. Lá em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés e ele escreve e diz assim, olha, eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem.
Mas quando chega um pouquinho mais na frente, amados, lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, olha, esse é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações, e as escreverei em seu entendimento. Hebreus 10, 16. Em seu entendimento. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Digam glória a Deus. Isso aqui, amado, não é mais lei não. Porque lei exige. Lei, você fez uma coisa errada, a lei vai lá e diz assim, olha, você foi errado nisso, você vai pagar. Eu passei em um semáforo na alegria do dia do aniversário da minha filha, isso já tem uns 3 anos. Aí vamos comer uma pizza na praia. Cantando dentro do carro, o sinal fechou, está tempo de passar. Tá, fotografou a placa, lei, é lei. Quando foi depois de uns 3 dias, chega aquela cartinha maravilhosa. Infração grave, atravessou o sinal vermelho. Multa cara. O que é isso? Lei. Eu fiz algum acordo? Não tem acordo com a lei. Você tem que pagar. Mas a graça, na graça, Jesus já pagou todos os nossos pecados. Como ele diz aqui, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então como é que eu vou me lembrar de alguma coisa da lei se o próprio Deus já acabou, sabe, com as obras da lei e disse assim, olha, se você me seguir, fazer a minha vontade, eu não me lembrarei de nada daquilo que você fez. Das coisas que eu fiz lá no passado, tem coisas que só Deus e eu sabem, e ninguém sabe. E graças a Deus que ninguém sabia, só o meu Deus já perdoou. Aleluia. Glória a Deus. Só o meu Deus que sabe. E outra, né? Como ele já jogou no mar do esquecimento, nem ele se lembra mais. Não é que ele não sabe, ele sabe, mas ele não lembra mais. Aí eu vou pegar uma obra da lei e vou condenar meu irmão. Dizer assim, olha, você está condenado porque você não faz isso da lei. Aí Jesus dizia assim para mim, quem é você, Belarmino, para lembrar o pecado do meu servo, da minha serva? Já ficou lá no passado. Eis que agora tudo se fez novo. Digam glória a Deus. Nicodemos, amados, quando chega diante de Jesus, aqui em João capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, bem sabemos, digam glória a Deus. Ele está representando todos os fariseus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Digam glória a Deus. Ele sabia de tudo, amados, mas ele disse, eu prefiro ficar com a lei. Bem sabemos que mais na frente ele se converte. Deus lança uma semente ali e diz para ele, olha, para aquele homem, Jesus diz assim, olha, você não conhece a lei? Você não sabe de todas as coisas da lei? Então para você está sendo justo porque você conhece a lei. Mas não é só conhecer a lei é cumpri-la. E a lei ninguém cumpre. Ninguém. Mas por quê? Porque o próprio Deus diz que quem tropeça em um mandamento da lei, cai em todos. Pai, eu guardo o sábado, eu tropecei em um mandamento, eu perdi todos. Ah, mas eu amo o meu próximo. Mas eu tropecei em outro mandamento da lei, eu perdi todos. Ah, mas eu faço caridade com o povo na rua. Eu tropecei em outro mandamento, perdi todos. Ah, mas eu não cobiço a mulher do meu próximo. Eu tropecei em um dos mandamentos, caí em todos. Eu vou perder a graça que me perdoa de tudo? Só se eu for tolo. Jesus nos chamou exatamente para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Jesus olha para ele e diz assim, olha, Nicodemos, necessário é você nascer de novo.
um doutor da lei, conhecia de tudo da lei. Ele não conhecia a lei, ele passeava na lei. Mas ele lançou a palavra de menino para Jesus. Será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? Para nascer? Que nedota. Jesus diz assim, não é desse jeito. Você precisa, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a fonte de água viva. Eu vou me derramar por você. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi só por mim e por você. E nem nós foi que reconhecemos a isso. A própria Bíblia diz que foi o Senhor que decidiu fazer com que você conhecesse o Evangelho. Não é interessante isso? O próprio Jesus, além de dar o Espírito Santo, ele ainda impulsiona você a conhecer o Evangelho. Impulsionar, amados, é me colocar desejo. Sabe? Você está assim, eu estou com isso aqui marcado, sem nada, você não tem desejo de ir uma igreja nem nada, e de repente no seu coração você diz assim, essa noite, ou nesse próximo domingo, eu vou entrar na primeira igreja que tiver e eu quero ouvir a palavra de Deus. E ninguém foi lá dizer nada a você. E você vai lá, aí você ouve, se curva, recebe Jesus como Salvador. Eu recebi Jesus. Aí Jesus chega e diz assim, olha, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu quem escolhi a vós. Olha o que é que Jesus disse. Ele disse que foi Ele quem nos escolheu. Foi eu quem escolhi a vocês. Agora, para que vocês vá e dê fruto. E o fruto que Ele quer que nós venhamos dar é exatamente isso. Dizer assim, olha, o pecado que lhe cobria, não lhe cobre mais não. É só você ter agora o entendimento aberto que todo o pecado da humanidade, Jesus não levou só o seu e o meu pecado, mas o pecado de toda a humanidade foi levado na cruz do Calvário. Basta somente que o mundo, esse mundo que está aí, amados, reconheça isso e entre debaixo da graça. É de graça, amados, de graça. Foi por um alto preço, mas para nós foi de graça. Quando Isaías lá no passado diz assim, vinde e bebei de graça, ou e comprar de graça. Comprar de graça é de graça para nós, mas foi caro para Jesus. E Ele decidiu fazer isso por mim e por você. E Jesus fala exatamente isso para o defensor da lei. Ele diz assim, olha, necessário é você nascer de novo. Que é isso que eu quero que todo homem faça. Porque, amados, quando alguém vai se apresentar para Jesus, é alguém importante, né? Sou importante, e vai se apresentar para Jesus assim, Jesus vai e diz assim, olha, você está precisando de me conhecer de verdade. Quem me conhece se humilha diante da minha presença. Jesus veio humilde, mas Ele quer que todos nós venhamos nos humilhar diante da presença dEle. Porque quando nós nos humilhamos, aí chega o momento, sabe de quê? De Ele nos exaltar. E bem-aventurados, amados, são aqueles que são exaltados por Deus, como eu disse há pouco. Ele diz assim, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vocês. Isso é uma exaltação. Eu quem escolhi a vocês. E quando Deus exalta, não tem demônio do inferno, não tem espírito maligno que consiga lhe derrubar. Porque foi o Senhor que me exaltou. Olha, você pode observar, quando eu ainda era pivete, quando eu comecei a ter uma paixãozinha por corrida de Fórmula 1, né? Também foi pouco tempo, só enquanto você não era vivo. E eu assistia aquelas corridas e eu via que quando o corredor estava na frente, de vez de ele ficar preocupado com a frente, ele ficava preocupado com o retrovisor. Porque foi ele quem conquistou aquela pole position, aquele primeiro lugar, foi ele que conseguiu conquistar. Então, para ninguém tomar, ele precisa estar de olho aqui, acelerando e tomando conta nas curvas para ninguém passar do lado dele. Porque é assim, é desse mesmo jeito, quando alguém tenta exaltar a si mesmo. Ele fica preocupado, será que alguém vai tomar meu lugar? Meu amado, minha amada, o Senhor exaltou a sua cabeça e Ele está garantindo para você que ninguém vai tomar o que Ele entregou para você. Digam glória a Deus. Ninguém.
mas Ele quer que você não se desagarre da graça que Ele deu para você. Olha o que Ele diz para Nicodemos, que é preciso Nicodemos nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque Ele declara com a sua própria palavra: nós sabemos, nós, fariseus, escribas, doutores da lei, sabemos que tu és mestre. Os mestres eram eles. Era eles que eram os mestres. Mas ele disse assim: nós sabemos. Isso quer dizer, né? Eu estou falando aqui alto, tem muita gente aí ouvindo na rua. Mas ele falou foi baixo, que era noite para ninguém ouvir. Ele: Senhor, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte do Senhor. Ele disse: então você sabe. Então se você quiser nascer de novo, porque se você tivesse humildade, você chegava para mim e dizia assim: me ensina das coisas do céu. Eu quero aprender mais do lugar de onde o Senhor veio. Porque era assim que Jesus dizia. Jesus não tinha vergonha. Ele dizia: eu aprendi de lá o que eu ensino aqui. Eu aprendi lá e ensino aqui. Era escrito. Todo momento em todos os lugares que ele passava, ele dizia assim: eu aprendi de cima e ensino embaixo. Tudo que eu aprendi com meu pai, eu ensino a vocês. É isso. E Jesus chama os homens para ser modelo de Cristo. Então, quando Jesus está dizendo para ele isso, ele está dizendo assim: você precisa nascer de novo, e agora você vai nascer da água, que é de mim, e nascer do Espírito, porque o Espírito eu vou dar para você, e você vai saber todas as coisas que ele vai te ensinar aí em todo momento. Digam glória a Deus. Mas quando ele chega na beira do poço de Jacó, amados, aqui no capítulo 4, um pouco mais na frente, capítulo 4, versículo 6. Jesus está com seus discípulos e vai, né, evangelizando, e de onde ele estava, para onde ele ia, precisava exatamente passar por Samaria. E não era somente porque precisava passar por Samaria, era porque Jesus ia ter um encontro com aquela mulher, digam glória a Deus. Nicodemos, repare só, Nicodemos, a lei para ter um encontro com Jesus, precisou de ir ter com Jesus à noite, para que ninguém soubesse. Mas Jesus vai na hora bem clara, onde ninguém pode apagar a sua luz. A Bíblia diz que é no horário do meio-dia. Aqui no versículo 6 diz assim: olha, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, isso quer dizer meio-dia, porque começava a contar a hora às 6 da manhã. 6, 1, 7, 2, está entendendo? Até ao meio-dia era a sexta hora, era a hora sexta. Então, meio-dia, a hora do sol quente, onde ninguém pode apagar a luz de ninguém, glória a Deus, onde ninguém pode fazer nada às escuras. Jesus vai ter com essa mulher na hora sexta. Versículo 7: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Olha o que a conversa que Jesus chegou com aquela mulher: dar-me de beber. Aquele homem, Nicodemos procura, né, a lei procura entrar na conversa de Jesus, né? Vou entrar assim naquilo que Jesus fazia com os seus próprios méritos. E Jesus vai e repreende-o e diz a ele que ele precisa nascer de novo. Quando está dizendo dizer isso, amados, para um fariseu, para um doutor da lei, era mesmo que dar um tiro. Você precisa nascer de novo. Você não sabe, mesmo tendo a lei nas suas mãos, conhecendo da palavra, o que era que ia acontecer para o mundo inteiro, começando desde aqui de Israel, desde aqui dos judeus. Mas Jesus revela isso para a mulher. Aquele homem sai dali sem saber quem era Jesus, sem conhecer quem era Jesus de verdade. Ainda que Jesus mais na frente diz assim: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem precisa ser levantado. Ele não entendia nada daquilo. Por não entender, Jesus não pôde se revelar para ele. Mas Jesus chega para a mulher e diz assim: olha, ele começou a intimidade, né? Uma conversa com aquela mulher, e diz assim: olha, me dá de beber. Ela olha assim, primeiro, o cara é um homem, me pediu de beber. Olha para a roupa e diz assim: esse cara é judeu e está me pedindo de beber.
Tá errado esse negócio. Eu sou samaritano, era para ele virar a cara para mim. Porque nós não temos raiva dele. Mas os judeus têm raiva de nós, que somos samaritanos. Então, era para ele nem estar sequer conversando comigo. E Jesus começa aquela conversa com ela ali e vai mostrando para ela o que é que ela precisa. Diz assim, olha, se você soubesse quem é que fala com você, você pediria dar água a ele, e ele te daria água viva. E ela fica assim, água viva. Aí ela fala com tom de ironia, diz assim, olha, mas eu quero dessa água, porque só você não vem aqui mais buscar água nesse poço. Água viva que quem beber nunca mais vai ter sede. Então, eu quero dessa água, quando vier aqui, mas nunca mais pegar água. E Jesus se revela para ela. Jesus se revela, mostra para aquela mulher quem é Ele. Aleluia. Jesus revela quem é ela. No versículo 17 diz assim, olha. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. O que é que Jesus está fazendo com aquela mulher? Ele está dizendo assim, olha, eu vou fazer com que ela se sinta bem, ela não se sinta espantada, porque quem é espantado quando está diante da palavra, ele fecha os ouvidos. Por exemplo, se você chega aqui para ouvir a palavra do Senhor e você chega com ideologia na cabeça, você já chega assim, se o pregador, seja quem for, começar a pregar aqui e falar alguma coisa que toque lá em alguma coisa que você vê, se você saber que o pastor ou o pregador está pregando ali pelo Espírito Santo e falar alguma coisa, você assim fecha logo, para que aquilo não entre dentro do seu coração. E Jesus está falando com aquela mulher que ela está meio com o pé atrás, porque ele é judeu, chamando a atenção dela e diz assim, olha, você falou bem. Jesus pergunta a ela, você pega seu marido? Para ela ver que Jesus não está querendo ter uma intimidade diferente com ela. Diz assim, vai lá, busca seu marido e vem aqui, vai conversar. E quando ela fala, Jesus diz assim, olha, disseste bem, porque 5 maridos você teve, mas nem esse que você está agora é seu marido. E ela se espanta, regala os olhos e diz assim, olha só, é exatamente esse homem que é profeta. E fala para ele, eu vejo que tu és profeta. E aquilo que Nicodemos queria saber, ele revela para ela. Ela diz assim, olha, nossos pais adoraram naquele monte. Os judeus que é para adorar lá em Jerusalém, lá no templo. Jesus disse assim, olha, chegou a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores, olha, só uma pausazinha aqui, quando ele fala os verdadeiros adoradores, é aqueles a quem eu me revelo, me adorarão em qualquer lugar que eu estiver. Que entendem o meu chamado, aonde tiverem, eles me adorarão. E diz, chegou a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aquele homem saiu dali com dúvida, mas aquela mulher saiu dali para ser uma evangelista. Olha que diferença, amados. Quando a pessoa recebe a graça, ela sai, sabe, cheia do Espírito e quer espalhar tudo aquilo que ela recebeu, por onde chega. Logo quando eu recebi Jesus, amados, eu passava num lugar e convidava um, passava em outro, convidava outro e convidava outro. Aquele amor, sabe, levava as pessoas para perto do Senhor. E aquilo, o Senhor estava se agradando. Só que o Senhor me levou em sonho a um lugar. E eu via que todos os homens que eu chamava, daquele lugar que eu estava levando, um lugar onde pregava a lei e a graça. Não é que é pecado pregar a lei. Não. Mas impor a lei, que os homens vivam a lei. Isso é pecado. Porque você está sendo contra o Senhor. Se eu só prego a lei, isso que eu vou fazer, que nós vamos fazer aqui, celebrar agora à noite, é uma hipocrisia. Porque nós vamos celebrar o quê? O corpo e o sangue de Jesus. E Jesus veio trazer a graça. Digam glória a Deus. O fim da lei para o início da graça. Amém?
Aí tem alguns que dizem assim, mas Jesus disse que a lei, nenhum tio da lei, nenhum jota da lei passaria antes que todas as coisas fossem consumadas. Qual foi a palavra que Jesus disse quando estava com os últimos fôlegos dos seus pulmões na cruz do Calvário? Em hebraico é teotelestai. Em português está consumado. Foi consumado todas as coisas da lei. A lei passou para entrar agora a graça. E ele diz para você e para mim nessa noite: se agarre com a graça com todas as coisas. Amados, não, antes nós pegávamos aqui e estava sendo assim, boatos, mas hoje são Bíblias. E não é somente de uma ideologia, não. Da ideologia dos gays, não. Outras ideologias estão reescrevendo a Bíblia. E sabe o que é o pior? É que homens que apoiaram a lei estão nesse meio. Homens que se dizem serem pastores. Homens que se dizem serem teólogos. E aqui estava Nicodemos, um homem teólogo. Mas mais na frente que acabamos de ler, estava uma mulher que era leiga, mas era apaixonada pela graça. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, Deus me levou a um lugar e eu via que todas aquelas pessoas que tinham sido ganhadas, o rei sentado no trono, ele perguntava quem era que sabia os códigos porque estavam ali, e ninguém deles sabiam o que era que estavam ali, ou que tinha sido ensinado a falar diante do rei, e todos eles foram lançados fora. E eu fiquei, amados, decepcionado, porque era uma multidão, mais do que naquele posto, daqui para aquele posto, cheio de gente. Era uma multidão que não dava para contar. E onde eu estava, dava para enxergar o rei sentado no trono, e eu lá por detrás da multidão. Por cima da multidão, o rei me via, e quando estava toda aquela multidão, ele fazia assim, ó. Ele não faz assim não, ele faz assim. Ele assim, estou satisfeito com você, pelo que você fez. Mas quando chamou, nenhum deles ficou. Mas o Senhor disse para mim uma palavra. Depois estava só eu e ele disse, vem cá. E ele perguntou, você quer outra chance? Eu disse, quero. Ele disse, vá agora e fale somente o que eu lhe mandei. O que é que Jesus mandou pregar agora, no nosso tempo? Ele disse, ide e pregai este evangelho do reino. Ele não disse, ide e pregai aos homens, imponham a ele as obras da lei, para que eles cumpram. Se eles não cumprirem, eles vão morrer. E onde é que ficou a obra salvadora de Jesus? A graça de Jesus. Jesus nos chamou para conquistar todas as coisas com ele. Ele chama a atenção que fez um grande banquete. E nesse grande banquete, ele mandou convidar uma multidão de gente. E ali ele mostra exatamente assentado em uma mesa de um fariseu que tinha convidado. E ele conta essa parábola para aquele fariseu. E diz assim, olha, um pai de família fez um grande banquete e convidou todos. E quando convidou, começaram a dar desculpa. E quando ele fala desculpa, eu quero desculpa mesmo. Um disse, eu comprei 2 juntas de boi e agora vou testá-lo. Ué. Quando você vai comprar uma coisa, você primeiro vai e ver. Nossa, vamos olhar esse piso para comprar. Aí não comprou sem ver. Primeiro foi lá, olhou, disse, gostei desse piso. Vamos comprar, vamos. Mas primeiro a gente foi lá, ver. E eles começam a dar desculpa. E Jesus diz que depois que chamou todos eles, que eles deram desculpa, a mesa da ceia estava pronta, tudo pronto, não faltava nada, mas faltavam os convidados. E a palavra diz assim, e ele chamou o seu servo, no singular, que é o Espírito Santo, vai e convida nas avenidas, nas ruas, nas vielas, quer dizer, nos becos, mancos, aleijados. Eu quero a minha mesa cheia, digam glória a Deus. Nós, amados, somos a segunda turma. A primeira turma foi chamada Pé de Israel, mas nós somos a segunda turma.
E a Bíblia diz que a segunda turma encheu a mesa da ceia. E essa grande ceia é aquela que o Senhor fala lá em Isaías 26, que Ele vai dar um grande banquete, onde vai ter boi gordurosos, vinhos envelhecidos, e o Senhor vai fazer com que toda dor seja cessada. E outra, em que o nosso dia nunca acabe. Digam aleluia. Esse lugar aqui era claro. Está vendo a lâmpada aqui, né? Era claro. Mas depois que o lugar ficou branco, clareou mais ainda. Glória a Deus. E sabe o que foi que o Senhor disse conosco? Ele disse que Ele fez com que as nossas vestes ficassem mais alvas do que a neve. Digam glória a Deus. Ele disse que a nossa luz nunca e jamais se apagará. Então Ele está chamando você e eu, amados, nessa noite, para nós confiarmos em toda a obra salvadora de Jesus, porque foi Ele que preparou, e é Ele quem quer ter alegria em mim e em você. Digam glória a Deus. Quem quer alegrar o Senhor a todo momento, se coloque de pé no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito dessa palavra, amados, porque o que a gente vê hoje, principalmente quando as pessoas elas tentam se aprofundar em coisas da lei, elas começam a anular as coisas que o Senhor fez para nós de graça. E quando eu começo a condenar a minha irmã por causa de obras da lei, eu estou infringindo o que Jesus já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, o que é que o Senhor quer de mim e de você? É que ame a Ele com todas as forças. E amar a Ele com todas as forças é cumprir o desejo e a vontade dEle. Digam aleluia. Eleva o seu coração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai Santo, pelo Teu amor para estar conosco. Leva-nos, meu Deus e Pai, a termos uma relação contigo, meu Deus e Pai, um relacionamento sem interferência, meu Deus e Pai, de nada, nem da direita, nem da esquerda, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, mas os nossos olhos estão sempre elevados para o alto. E o Senhor, autor e consumador da nossa fé, seja a nossa força e fortaleza a todos os momentos, meu Deus e Pai. Eu apresento, Senhor, a vida e a casa de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, para que o Senhor esteja entrando lá, não porque o Senhor seja invasor, mas pela permissão de cada um deles, meu Deus e Pai, para agir nos filhos, na esposa, no esposo, para agir, meu Deus e Pai, amado, dentro dessa casa, trazendo harmonia no nome de Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, e a palavra do Senhor é bem verdadeira quando diz que o pai de família é quem protege toda a casa. O Senhor nos mostrou que quando Noé foi dado como justo, meu Deus e Pai, naquele tempo, meu Deus e Pai, de aflição, Pai glorioso e eterno Deus, o Senhor mostrou de que todos os seus filhos foi dado como justos também, por causa da graça que o Senhor derramou sobre eles. Assim, meu Deus e Pai, pela graça que o Senhor derramou em cada pai, em cada mãe de família que está aqui, Senhor, venha atingir e tocar em toda a casa no nome de Jesus, mudando situação, lançando, meu Deus e Pai, toda a palavra maldita por terra no nome de Jesus Cristo, e a palavra de salvação, Senhor, entrando dentro deste lar e levando toda essa casa, meu Deus e Pai, a perseverar e caminhar até o final, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam aleluia. Aleluia. Ei, mais uma aplauso ao Senhor.